Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus. E você está no canal Sobre o Reino. Como você viu aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o Verbo de Deus. Mas quem é o Verbo de Deus? O Verbo de Deus é Jesus. Sabemos que toda a Bíblia, principalmente os Evangelhos, falam sobre Jesus. Mas hoje nós vamos ver o que João fala sobre ele no capítulo 1, quando ele usa exatamente esse termo, chamando Jesus de o Verbo de Deus. Então vamos lá. O livro de João começa com o seguinte texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por enquanto, até aqui, nós vemos que Jesus, que é o Verbo de Deus, ele estava desde o princípio com Deus. Ou seja, antes de tudo ser criado, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Jesus estava lá no princípio, quando Deus criou tudo antes mesmo disso. Esse texto chega a nos dizer que Jesus é Deus, nos lembrando sobre a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos são apenas um, que se manifestam de formas diferentes, mas eles são um só. Então Jesus é Deus e ao mesmo tempo estava com Deus. E ainda criou o mundo junto de Deus. Algumas versões, em vez de verbo, diz palavra. Jesus é a palavra de Deus. Nós percebemos que durante a criação do mundo, Deus diz, e com a palavra dele tudo é feito. E Deus disse, haja luz. E Deus disse que haja separação entre dia e noite. E Deus disse que as águas sejam povoadas. Tudo que foi feito, toda a criação que nós conhecemos foi feita através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus, como nós acabamos de ler. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, estava na criação. Sem Jesus, nada do que conhecemos teria sido feito. Os animais não existiriam, as plantas não existiriam, nada existiria, porque tudo foi feito por meio de Jesus. Nós temos o costume de separar que Deus criou o mundo e que Jesus veio ao mundo para nos salvar, fazendo essa divisão da forma com que eles atuam. Mas, na verdade, Jesus já estava lá no princípio com Deus, sim. Jesus estava criando o mundo ao lado do Pai. Jesus não passou a existir quando ele nasceu através de Maria. Isso ele estava apenas vindo ao mundo, foi algo na história dele, porque ele já existe desde sempre. Jesus é eterno, assim como Deus é eterno, a Trindade é eterna. Eles não têm um começo nem um fim, eles simplesmente são, eles simplesmente existem, ninguém os criou. Maria não criou Jesus, Jesus sempre existiu. Maria foi o meio pelo qual Jesus veio ao mundo, porque Jesus é eterno. Ele sempre foi e ele sempre será. Por isso que nós dizemos aquele que era, que é e que há de vir. No céu não tem um tempo específico igual que nós temos aqui. Simplesmente existe, simplesmente tudo existe. E a partir dele, tudo veio à existência aqui na Terra também. Vamos ler mais um pouquinho desse texto e ver o que mais nós podemos aprender de Jesus. A partir do versículo 4 de João 1 vai dizer: A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nesse texto que nós lemos, vemos que Jesus, ele é a vida. Jesus é a vida que habita em nós. E a partir dele, a partir da vida, ele pôde criar vida no nosso mundo. Foi a partir dessa vida que novas vidas puderam ser geradas. E hoje, nas nossas vidas, é assim também. Às vezes nós vivemos mortos, nós vivemos desanimados, porque falta a vida. Falta Cristo no nosso dia a dia. Se você vive desanimado, sem esperança, triste, se o mundo roubou a sua paz, roubou a sua alegria, tudo isso você pode encontrar em Cristo, porque Ele é a vida. E tudo que faz parte da vida, que é a esperança, a alegria, a paz, Ele traz também quando passa a habitar em nós. A Bíblia diz também, lá em João 10:10, que Ele vem para trazer vida abundante, vida plena, vida eterna para nós. Ele não vem trazer uma vida medíocre, ele não vem trazer uma vida simplesmente para mudar um pouquinho. Ele muda por completo. Você não passa a ter uma rotina um pouco diferente, você passa a ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes. Todo o seu ser muda quando ele vem habitar em você. E isso com certeza é muito bom.
Esse texto também diz que Jesus é a luz. Jesus é a luz que ilumina as nossas trevas quando nós vivemos na escuridão, quando nós não enxergamos uma saída, quando nós não enxergamos o nosso erro, quando nós não enxergamos uma solução, quando nós não sabemos o que fazer. Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina toda a nossa volta, Ele é a luz que ilumina a nossa vida e que abre os nossos olhos para a verdade da palavra dele. Mas à frente esse texto vai dizer também que Ele é a verdade. Ele mesmo abre os nossos olhos para vermos cada vez mais a Ele, para entendermos mais sobre quem Ele é. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Cristo é a luz que se manifesta através da sua palavra, através da Bíblia, para iluminar as nossas vidas. Não pegue Jesus e o esconda. Deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida e iluminar tudo à sua volta. Deixe Jesus viver através de você. Agora nós vamos continuar lendo João 1, mas vamos passar lá para o versículo 10. Diz assim: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Como nós dizemos, Jesus é o Criador de tudo, e o Criador veio ao mundo. Deus é o Criador também, eles criaram juntos todo esse mundo que nós conhecemos. Deus se tornou carne e habitou entre nós. O Verbo estava entre nós, o nosso Criador, a nossa origem, o nosso Pai. Mas mesmo assim, nós não o conhecemos. O mundo rejeitou o seu próprio Criador. A luz estava por aqui andando entre nós, a vida estava por aqui andando entre nós, mas nós não o conhecemos. A humanidade não o reconheceu, porque toda a humanidade estava cega. Por isso ele veio ser a luz. Ele veio ser a nossa esperança, ele veio ser o nosso caminho, para nós podermos nos encontrar com Deus de novo, para nós olharmos para Deus de novo e nos achegarmos até Ele. Foi isso que Cristo veio fazer aqui. Mas mesmo assim as pessoas não o conheceram. Apesar de falarem que acreditavam em Deus, apesar de falarem em nome de Deus, na verdade o homem estava muito longe de Deus. Tanto que foi necessário o próprio Deus vir aqui para se reaproximar de nós. Mas os que não o rejeitam, os que o recebem, os que creem no nome dele, os que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus, os que acreditam que eles são um só, recebem a vida, recebem a salvação. E é isso que vai acontecer nos próximos versículos que vamos ler. Os versículos 12 e 13 desse mesmo capítulo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós vamos na direção oposta ao qual o mundo caminha, quando nós acreditamos de Deus, mesmo quando todo mundo não acredita, recebemos e cremos no seu nome. Cremos não só que ele existe, mas cremos que ele é o Filho de Deus e cremos que ele pode transformar a nossa vida. Então ele vem, ele se encontra conosco e nos muda completamente. Ele nos traz a paz, a alegria, a esperança, ele nos traz novamente a vontade de viver, a força para viver. Ele nos traz um motivo novamente para sorrirmos e prosseguirmos com a nossa vida. Ele nos traz uma missão, um destino, ele traz sentido a tudo que nós fazemos. Ele traz o amor que nós não tínhamos. Ele traz a verdade para a nossa vida, a verdade sobre quem nós somos, a verdade sobre tudo que existe e aquilo que nós acreditamos. Quando nós o aceitamos, ele passa a transformar tudo, a iluminar tudo. Tudo ganha uma cor diferente, tudo ganha uma forma diferente quando Cristo passa a habitar na nossa vida. E como esse texto diz, a coisa mais especial não é só o que nós recebemos, mas o que nós nos tornamos. Nós nos tornamos filhos de Deus. Sabe a parábola do filho pródigo? Quando o filho pede a herança ao pai, vai embora e gasta tudo. Ele chega na pior das condições, até que ele se lembra que até os servos do pai dele tinham o que comer e viviam uma vida muito mais digna do que a dele. Então ele pensa, vou voltar até a casa do meu pai. Vou voltar, mas não vou pedir para ser filho, porque eu sei que eu não sou digno nem merecedor de ser filho dele. Eu vou voltar à casa do meu pai, eu vou pedir para ser servo dele. Então ele volta e ele diz, pai, eu sei que eu errei. Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. E o pai simplesmente corre para o abraçar. Antes mesmo dele dizer qualquer palavra, o pai diz para preparar um banquete para esse filho que foi achado. O pai não chama ele de servo, mas chama ele de filho. Ele não deixou de ser filho. Aquele que estava morto
reviveu, porque Cristo é a vida. Aquele que estava perdido foi encontrado, porque Cristo é a luz que fez com que ele achasse o caminho de volta. Essa é a nossa história, a história de toda uma humanidade que se voltou contra Deus, que deu as costas para o Criador e Pai. Mas mesmo assim, quando se arrepende e recebe a Cristo, ele dá novamente o direito de ser chamado filho. Filho dele. Isso é a coisa mais maravilhosa que nós podemos nos tornar. Filhos de Deus. E para isso é simples. Precisamos crer no nome de Jesus. Precisamos aceitá-lo em nosso coração. Aceitar Jesus no nosso coração não é apenas dizer eu acredito que ele existe, mas é realmente receber essa luz e deixar com que a luz ilumine a sua vida. Lá em Mateus 5,15 está escrito assim: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na sua casa. Nesse texto aqui, Jesus estava dizendo que nós somos a luz do mundo. Mas se a nossa luz não pode ser colocada dentro de um cesto para que não ilumine, muito menos a luz de Cristo. Quando você recebe a Cristo na sua vida, você não deve deixar ele num canto escondido de forma que ele não possa iluminar. Você precisa deixar a luz dele brilhar. Por mais que isso incomode talvez no começo, por mais que você enxergue coisas que você não queria enxergar, a luz traz a verdade, a luz traz a vida novamente para você. Então coloque Cristo na posição mais alta da sua vida, para que ele possa iluminar tudo que está à sua volta. Para que ele ilumine os seus dias, para que ele ilumine a sua mente, para que ele ilumine o seu coração. Traga luz e esperança para a sua vida, para que você possa arrumar a casa, para que você possa colocar tudo no lugar, da forma que deve ser. A luz não vem para nos condenar, mas ela mostra aquilo que está errado, ela mostra onde está sujo, e nós precisamos ir limpando e adequando a nossa vida. Mas a luz só está aqui para o nosso bem. Quando nós recebemos Jesus, a vida passa a morar em nós, e assim nós transbordamos vida a outras pessoas. Quando Cristo habita em nós, nós recebemos a luz. Então a luz de Cristo em nós reflete na vida de outras pessoas. É por isso que em Mateus 5, como nós lemos, Jesus estava falando sobre nós sermos a luz do mundo, porque ele é a luz. E quando nós somos discípulos dele, a luz brilha através de nós. E nós não podemos esconder a nossa luz num cesto, mas precisamos brilhar para o mundo também. Assim como quando nós recebemos o amor de Deus e esse amor é passado a outras pessoas, a mesma coisa com a luz de Cristo. Quando a luz, que é Cristo, habita em nós, é inevitável brilharmos para o mundo. Brilharmos significa levar a luz de Cristo, levar a verdade de Cristo, levar a palavra dele. Tudo o que Jesus é passa a ser em nós também, quando nós o recebemos. Jesus é a verdade, então nós passamos a querer viver na verdade. Jesus é a luz, então nós passamos a ser luz também. Jesus é a vida, então nós passamos a levar vida a outras pessoas. Jesus é santo e nós passamos a viver em santidade. Mesmo com os nossos erros e com as nossas falhas, quando Cristo habita em nós, nós passamos a buscar pela santidade e a querer ser mais parecido com Ele, voltar à nossa origem de criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Cristo vem para restaurar a nossa essência de filhos, a nossa essência de santos, a nossa essência de imagem e semelhança dele. Então busque ser como Jesus. Não aceite Cristo no seu coração e faça com que isso não mude nada na sua vida, mas pegue a verdade da palavra dele para se transformar, para voltar à sua origem, à sua essência, para parecer mais com Deus. Quanto mais parecido com Deus, mais nós vamos nos aproximando dele. E não tem nada melhor para buscarmos na nossa vida. E agora o último versículo para a gente terminar, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto termina dizendo quem é o Verbo. O Verbo é o unigênito do Pai. O Filho unigênito que veio ao mundo, o Filho unigênito que era Deus e que estava com Deus desde o princípio. É por isso que nós afirmamos, desde o versículo 1, que João estava falando sobre Jesus. Estamos chegando ao fim desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like aqui, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para eles receberem também essa nova vida que Cristo nos proporciona. Deixe Deus usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Ah, e não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui, para que você possa me acompanhar um pouquinho mais. Um beijo, que Deus abençoe. Eu espero vocês aqui para o próximo vídeo, toda sexta-feira às 6 horas. Fiquem com Deus.